don't need those empty promises. Leaving doesn't have to be this complicated game. Every time before we say goodbye, a part of me is holding on to each and every line. I wish I was a reader, and I wish I was the kind of daughter that calls her mom with stupid questions or anything at all. And I wish that I was smaller, or I wish I was better at being kind to the one body that I've got. After all, it keeps me breathing till the day it just cannot. I wish I didn't feel like a burden all the time. Wish I was certain I wanna live this kind of life. I wish I didn't linger on every thought, reshaping every moment to the point of losing touch. Wish I was in my body instead of hovering above. And I wish that I was harder, and I wish I was less of a feeler, so it wouldn't hurt so much. But I offer all my pillows, and I give my bed to lay. I'm a shoulder for a cry until the tears melt me away. I wish I didn't feel like a burden all the time. Wish I was certain I wanna live this kind of life. I wish that I was smarter, and I wish I could communicate a thought without being misunderstood. But it's better keeping quiet, yeah, it's easy staying put. And I wish I didn't cater when I know I should. Stop begging for forgiveness and start putting down my foot. I'm just used to people pleasing. Yeah, I've gotten way too good. I think I've become the person that I said I never would. I wish I didn't feel like a burden all the time. Wish I was certain I wanna live this kind of life. I wish I didn't feel like a burden. Oh, I wish I was so scared of something. I wish these wishes weren't all for nothing. Oh.
no one stops you from trying to lose your love, to find your silver lining. You left my side, 'cause mother lets you run and hide, and even from afar I hear you crying. Let me out of this cage before I swell up with rage. Let me sing to old age before I'm done. Let me shout to the skies that I'm too young to die, and that fate will never stop me from trying. Finally found the dream and lived those ties unbound. A quest for peace that a hopeless search for sweet release. You found your feet, but now they only run to meet a hope that's hanging loosely was your cry. Let me out of this cage before I swell up with rage. Let me sing to old age before I'm done. Let me shout to the skies that I'm too young to die, and that fate will never stop me from trying. Olá, pessoal, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem, que esteja animado e prontos para colocar a mão na massa. Alguns avisos iniciais, que sempre aparecem, então a gente já avisa antes. Pessoal, certificado. Certificado vai ir para o e-mail de vocês daqui de 10 a 15 dias, tá bem? Porque ainda tem o tempo de validação da presença, para quem ficar pelo menos 75% do tempo. Participou dos 2 encontros, ganha 2 certificados? Não, o certificado é de 2 horas, então é válido para o evento todo. Um outro aviso, gente, quando vocês se inscreverem, cuidem para escolher só apenas uma data mesmo, porque nós temos um limitador de vagas, e se vocês se inscrevem nas 3 datas, tira a vaga de outras 2 pessoas. Então, nas próximas, pedimos aí para vocês estarem atentos a esses detalhes. Eu vou rebobinar a fita. Na minha época era fita. Para quem não me conhece, gente, eu me chamo Priscila, sou professora da universidade, dos cursos de licenciatura, do programa de pós-graduação em educação. Faço parte da equipe do PESA, hoje estou coordenando o PESA, que é o setor de permanência estudantil e sucesso acadêmico. Aqui conosco também está a professora Beatriz Brandão, professora dos cursos de psicologia, também faz parte da equipe do PES, e nós vamos estar com vocês esta noite. Fala, Márcia. Professora, só um probleminha que é mais pessoal, é porque eu espero que essa live dure exatamente o tempo que ela tem, porque eu estou sem energia aqui no condomínio onde eu moro, então eu estou no celular com 60% de bateria.
Bora, Márcia. Tá Sorte, tomara bom? que volte a luz. Tá Mas, bom? Márcia, uma alternativa, se caso a gente passar um pouquinho, a bateria terminar, fica disponível depois a gravação para vocês. Tá Tá bom. bom? Obrigada, professora. Então tá. Tomara que a luz volte. Então, gente, para nós iniciarmos, a gente pode ir conversando, vocês podem colocar perguntas e comentários no chat, ou também podem pedir a palavra, não tem problema nenhum. Bia, qualquer coisa, só chamar Eu só queria testar. Vocês estão me ouvindo? bem baixinho. Melhorou? Não, Não, porque anteontem ele estava com problema, né? Eu vou mas a ver gente se eu te consigo. escuta, mas é assim, tem que ficar pertinho. Vou contar segredo. Exatamente, é nesse nível. Tá, eu vou ver se eu consigo aumentar aqui. Mas Tá, me escuta. te escutamos. Vou compartilhar novamente a minha tela com vocês aqui, pessoal. Como o nome diz, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a IA em trabalhos acadêmicos e já começamos lembrando e dizendo que a IA ela é apenas um artefato, uma ferramenta, um sistema computacional que serve como apoio. Não é fim e não é parceiro de trabalho, por assim dizer, não é coleguinha de grupo. E eu não estou dizendo isso pelo caso da maioria de vocês serem da graduação. Isso acontece muito, inclusive, na pós-graduação, e inclusive uma entidade chamada COP, que é quem regula a publicação de revistas científicas, é, eles publicaram um documento deixando explícito que nenhuma inteligência artificial pode ser considerada como coautora de trabalho, artigo ou qualquer tipo de texto. Por isso que eu estou dizendo isso. Então, gente, vocês não vão nos ouvir dizer, pelo menos nós aqui da equipe do PESA, falar em IA ou chat de IA generativa, qualquer ferramenta com outra finalidade, senão para apoio nas atividades acadêmicas. Por quê? Isso é o que garante a integridade acadêmica e garante também o uso ético, que é um pouco do que nós vamos conversar também nesse momento aqui com vocês. Por isso, a responsabilidade é muito importante. E a gente vai já já falar um pouquinho mais sobre isso, para introduzir um pouco, e aí, para a gente ter uma ideia, inteligência artificial é uma área da ciência da computação que se concentra na criação de sistemas que são chamados sistemas multiagentes ou sistemas inteligentes, porque eles são capazes de realizar atividades que potencialmente são atividades humanas, mas são supercomputadores capazes de simular habilidades como aprendizado, raciocínio, tomada de decisão, mas eles são sistemas que se espelham nos comportamentos humanos, mas não é humano e não tem capacidade para isso. E para toda IA funcionar, necessariamente precisa de um ser humano por trás, seja naquele que programa o código, seja naquele que comanda ou que fornece os chamados prompts ou as sentenças de trabalho para que os sistemas de IA generativa possam funcionar. Alguns exemplos que são comuns, além daqueles que hoje popularmente nós falamos e conhecemos, principalmente
quando se fala aí em trabalhos acadêmicos, que são os chats de IA generativa, mas existem aqui os chatbots que já existem há muitos anos, gente, a inteligência artificial beira aí da década de 1950. Se popularizou nos últimos 2 anos, com acesso mais próximo do usuário final, que somos nós, mas já existe há muito tempo. Os chatbots, eles funcionam ou como chats automáticos ou autônomos em páginas, por exemplo, páginas web, ou também fica por trás de uma programação e trabalha mais ou menos como sistema de recomendação. Sabe quando a gente está lá na rede social e começa a pesquisar muito sobre perfis sobre algum tema, sobre alimentação saudável, sobre exercício, sobre viagem. Quando você volta a essa rede social, os algoritmos organizam principalmente as propagandas, os perfis patrocinados, voltados para temáticas que cada um já estava pesquisando. Isso é inteligência artificial e já existe. A Google já usa isso no buscador há mais de 10 anos. A gente apenas não, talvez não se desse conta. Já tem aí testes inclusive com, não é o Uber nos Estados Unidos, mas é uma outra plataforma, mas é como se fosse uma plataforma semelhante à Uber, trabalhando com carros autônomos, ou seja, carros com passageiros sem motoristas. Na automação industrial também o uso é recorrente, sistemas de robótica, organização de logística, de estoque. Então, a IA está presente em muitas atividades, do nosso cotidiano, mesmo que a gente às vezes não se dê conta. Eu gosto de trazer esse exemplo da IBM, porque a IBM juntou uma equipe multidisciplinar, e desenvolveu um supercomputador chamado Watson. Hoje é uma plataforma de serviços cognitivos que a IBM oferece, voltada para negócios, mas o Watson foi desenvolvido, ou seja, foi concebido inicialmente para ser um supercomputador capaz de debater com um humano. Nos Estados Unidos é muito comum programas de debates, ou seja, você tem dois debatedores sobre um tema e eles fazem um debate argumentativo e depois a plateia é, elige ou vota em quem se posicionou melhor. A Watson nasceu, ou o Watson nasceu com esse primeiro fim, montou-se uma equipe de diferentes especialidades, aí, engenheiros, cientistas da computação, pedagogos, psicólogos, linguistas, justamente para entender como funciona a estruturação da linguagem, e a organização semântica, sintaxe, a organização do pensamento humano, para que essa máquina fosse capaz de debater de igual para igual com uma pessoa humana. Por que eu estou trazendo esse exemplo para vocês? Primeiro, porque eu gosto bastante. Segundo, porque é uma lógica muito parecida do que nós conhecemos hoje como os chats de IA generativa, GPT, Copilot, Gemini, Perplexity, Manus, qualquer um desses chats utiliza mais ou menos essa base de organização do, entre aspas, pensamento para estruturação dos textos que são apresentados para os usuários. Quem tiver curiosidade pode acessar. Esse vídeo aqui é da Discovery Brasil. Se vocês colocarem no YouTube Watson IBM Discovery Brasil, tem um documentário traduzido e é bastante interessante. Inclusive, o Watson foi testado aqui no Brasil, no hospital em Porto Alegre, em São Paulo, no apoio a possíveis diagnósticos para algumas doenças, ou seja, a partir de sintomas ou de alguns pré ou possíveis diagnósticos, o Watson ajudava a buscar, ou ajuda, não sei se ainda está ativo, a buscar numa base infinita de
periódicos e arquivos médicos e apresentar algumas possibilidades de caminhos para o tratamento dos pacientes. Isso diminuía o tempo de pesquisa dos médicos, e aí o que os médicos faziam? Faziam a junta médica para discutir essas opções e escolher aquela que fosse mais viável para o tratamento. Então, para quem quiser, na área da educação também, o Watson foi utilizado. Então, para quem quiser conhecer, vale a pena para entender um pouquinho como é que essa IA que a gente conhece hoje, que a gente usa, funciona. Quando nós trazemos a IA para o contexto da universidade ou para os espaços educativos, a IA vem com o potencial aí de auxiliar a descobrir coisas novas, a desenvolver ideias e a desenvolver ciência de alto impacto. Essas três são algumas das premissas do espaço universitário, do espaço acadêmico. A universidade e a academia, por si só, ela é um espaço que deve primar por descobrir novas ideias, desenvolver essas ideias e fazer ciência de alto nível. Quando a gente fala em ciência de alto nível, é uma ciência que é testada, aplicada, fundamentada cientificamente, estudada, validada. Esse é o espaço da universidade. Para que a IA possa auxiliar nesse fazer da universidade, da academia, precisamos aí, basicamente, não só esses, mas eu entendo que são 4 pilares essenciais para o uso da inteligência artificial no âmbito acadêmico, que é, primeiro, a ética. E a ética, gente, é algo que é inerente do ser humano. A inteligência artificial, por mais que ela tenha programações que levem a ideias, a pensamentos ou a opções éticas, ela não tem essa capacidade de discernir entre o correto, ela tem, mas em última medida, ela não tem a capacidade de decisão o que é correto. Dependendo da problemática que você apresenta, ela vai apresentar uma solução e, às vezes, dependendo do problema, ela pode dar alguma sugestão. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma série que eu estava assistindo ontem. Um veterinário do interior tinha um grupo de fazendeiros que queria falsificar um documento para dizer que a fazenda era orgânica, que era sustentável. E o veterinário sabia que não era, insistiu, insistiu até ele não assinou o documento. No final das contas, ele fez uma consulta, apresentou as possibilidades, porque na verdade ele era veterinário, daí começou a trabalhar numa pet shop, e o negócio dele era veterinária de bicho grande e não gostava daquelas firulas de bicho de estimação. Enfim, resumindo, ele apresentou essas possibilidades, e a melhor possibilidade era, bom, para ele voltar para a vida que ele gostava, que eram os animais de grande porte no interior, ele deveria assinar o documento. Ou seja, o cálculo foi todo feito para o responder adequadamente o bem-estar da pessoa, do veterinário. Só que isso legalmente estava errado. Por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Os sistemas de IA, eles funcionam para responder e responder. Apresentar a resposta de qualquer maneira. Foi assim que as IAs foram programadas. Por isso que a ética, ela é do ser humano e se mantém no ser humano e precisa que estejamos muito atentos, inclusive para informações equivocadas que, às vezes, como nesse caso, a inteligência artificial apresenta. E
Quando a inteligência artificial ou esses chats de IA generativa apresentam alguma informação equivocada, inventada, inclusive, e existem vários casos que são exemplos disso, quem tem a capacidade de discernir se a informação está correta ou não é o ser humano, ou seja, é o usuário que está conversando, interagindo com essa IA. Por isso que o conhecimento é essencial, conhecimento prévio e conhecimento teórico acerca do assunto ou do que está sendo desenvolvido com essa IA. Conhecimento teórico, gente, de onde vem esse conhecimento teórico? Obviamente, basicamente vem de livros, né? Livros científicos, livros publicados, artigos científicos, uma boa base para nós que somos da academia, para estudantes de graduação, pós-graduação, pontapé inicial, gente, para conhecer a teoria, são os planos de ensino das disciplinas. Ali existe uma bibliografia básica, uma bibliografia complementar, que foi organizada, pensada, estudada por especialistas naquela temática e podem auxiliar nessa questão ética e nesse discernimento sobre o que se a informação organizada com o apoio da IA está correta ou não. Depois a gente vai ver alguns exemplos a seguir, a gente vai fazer alguns testes. E a questão da propriedade. Propriedade para confrontar essa IA quando ela apresenta algumas informações equivocadas, e aqui nós temos a propriedade intelectual. Por isso que a gente volta a dizer que a IA, ela é apoio, ela nos ajuda a realizar algumas atividades, mas, como eu disse antes, a autoria não é da IA, a autoria deve ser do estudante que está fazendo o trabalho, do estudante que está entregando, que está apresentando, daquele que está escrevendo o texto, que está fazendo um TCC. A IA nos ajuda, por exemplo, a organizar a ideia de um parágrafo, desde que ele não mude a essência, fazer revisão de ortografia, organizar as referências bibliográficas de um trabalho, por exemplo. E aqui um cuidado, às vezes, se a gente não fornece a referência para um chat GPT, por exemplo, ele vai buscar em algum lugar a referência para montar de acordo com a norma BNT. Só que às vezes ele inventa. Inclusive, esses dias eu tava conversando com o GPT, e ele apresentou um livro que eu tenho, que eu sou uma das autoras, apresentou toda a referência organizada na BNT, só que com uns autores completamente diferentes. Então, se eu não sei que os autores daquele livro não são aqueles que o chat me apresentou, eu facilmente copio e colo aquela referência e uso no meu trabalho. Só que se eu fizer uso, vai estar equivocado. Quem vai ser culpado desse erro? O chat ou quem copiou e colou? Quem copiou e colou. Nenhum chat, nenhuma IA é responsabilizada por uma informação equivocada. Quem é responsabilizado é o usuário que faz uso dessa informação. Então, muito cuidado. Então, por isso, sempre confrontem as ideias, sempre comparem uma ideia gerada num chat de IA generativa com a teoria. Aqui a gente deu um exemplo de teoria, e depois a gente vai ver um exemplo de uma IA que foi organizada na mesma base e estrutura como o GPT, o Copilot, mas usando uma base de artigos científicos. A gente vai ver em seguida. E aí a gente traz aqui alguns desafios e necessidade da ética, gente. Como eu disse antes, usar a IA para apoio. Por quê? Porque
Os chats de IA generativa que nós conhecemos e fazemos uso hoje, ele apresenta um compilado de ideias disponíveis, e ideias disponíveis em todo e em qualquer espaço, em todo e qualquer lugar, desde um artigo médico publicado numa revista muito conhecida e muito reconhecida internacionalmente, como na rede social do seu Zé do Bar da Esquina. O seu Zé pode conhecer muito de muitas coisas, mas quando o assunto é ciência, a gente precisa ir em bases que são confiáveis, que tenham a chancela de outros pesquisadores e que tenham aí um órgão, uma instituição por trás que garanta a, o conteúdo e a fidedignidade das informações e dos conteúdos que são disponibilizados. Ainda assim, há um tempo atrás, em revistas e editoras internacionais bastante conhecidas e idôneas, foram encontrados artigos que foram escritos quase que 100% com o uso da IA. Claro que essas publicações foram retiradas do ar, mas se levou um tempo até que se fez aí um crivo e se descobriu, e aí por isso os órgãos regulatórios já publicaram documentos dizendo IA não é autor, IA não é coautor. Eu não posso fazer um texto, colocar lá como autor Priscila Cos, Beatriz Brandão e ChatGPT. Não. Embora lá no início, 3 anos atrás, a gente via algumas coisas estranhas dessa maneira, assim. Mas a gente já superou essa fase, já não usamos mais nenhum desses chats como coautor. Um outro desafio e necessidade que nós temos é justamente usar do artifício e, na verdade, do exercício de comparar as informações entre a teoria e o que essas IAs apresentam. Porque, às vezes, um texto teórico, dependendo da área, por exemplo, eu que sou da área da educação, se eu pego uma peça jurídica, eu acho que eu entendo uns 50%. Então, talvez a IA possa me ajudar a interpretar uma peça jurídica, um texto jurídico, numa linguagem mais da minha área, por exemplo. Mas a gente precisa sempre olhar a teoria e comparar essa informação, porque os chats de IA generativa, eles nos ajudam a organizar texto, inclusive nos trazem alguns conceitos, e aí a gente gosta, quer dizer, eu gosto de usar muito o exemplo de uma colega numa disciplina de psicologia do desenvolvimento, estudando um autor que se chama Jean Piaget, que trabalha com as fases do desenvolvimento, e aí o grupo fez todo um trabalho, estava indo super bem na apresentação e tal, e aí quando chegou em uma das etapas, eles apresentaram uma das fases como sendo a abdução de ser levado para algum lugar, um espaço, não sei onde. Enfim, não existe nenhuma fase do desenvolvimento que se chame abdução, embora os alunos tenham nominado a abdução e tenham apresentado conceitos e tal. A professora perguntou como é que é o nome da fase? É a abdução. O que é a abdução? Aí eles pegaram, leram do trabalho o que era abdução e tal. Quem não conhece acha bem bonitinho o texto, porque os chats fazem textos interessantes, textos bonitos até organizados,
A professora pediu, não, pega o celular aí, coloca no Google o significado de abdução. Quando os alunos entenderam o significado da palavra abdução, eles entenderam que era impossível o nome de uma das fases do desenvolvimento ser abdução. Vocês imaginam se numa determinada fase nós todos fôssemos abduzidos e levados para algum outro espaço. A gente poderia voltar ou não. Enfim, eles não se deram conta, não compararam as informações, apresentaram um trabalho com uma informação completamente equivocada e na verdade, não é equivocada, é um disparate total. Então, gente, para não passar aperto, para não passar vergonha, compara as informações, o chat ajuda a organizar o texto, a fazer a apresentação. A gente vai ver também uma outra IA para a gente organizar a apresentação, mas confiram, olhem o que, a IA está dizendo e vai lá no plano de ensino, pega os teóricos, compara para ver se está ok. Isso é condição sine qua non, gente. Não é sim ou sim. Não tem como não fazer. É fazer ou fazer. Se quer usar IA, precisa comparar com a teoria. E aí, é a teoria que vai ajudar ao usuário, ao estudante, ao professor a ter esse discernimento, verificar nesses resultados o que está correto, o que tem qualidade, o que é ciência e o que é senso comum. Às vezes, gente, o senso comum, ele é muito forte em algumas questões, mas não necessariamente o senso comum é ciência. Ciência é aquela que eu disse antes, é aquela que é pensada, estruturada, organizada, estudada, testada, comprovada, estudada de novo. Então, leva-se muito tempo. Eu diria que poucos iremos criar novas teorias. Acho que bem poucos a partir de agora. Mas, enfim, não vamos inventar a roda. Vamos ter esse buscar o conhecimento científico justamente para a gente sair desse lugar de todo mundo, que pode ser muito interessante, muito bom, mas de encontrar qual é o lugar de cada um de vocês ou de cada um de nós nesse espaço e nesse fazer universitário que vai levar à formação de um profissional de excelência. Quando a gente fala em formação, não é só o que vocês veem em sala de aula, vocês fazem nos trabalhos, inclusive a postura de cada um em aproveitar esse processo, em aproveitar os trabalhos, mesmo que sejam muitos, para aprender, professora, mas eu não vou usar isso depois. Quando eu for psicóloga, eu não vou olhar mais para essa fase do desenvolvimento, porque eu vou trabalhar com adulto. Usa essa oportunidade, mas claro que é importante. Se eu disser que não é importante, a professora Beatriz vai me corrigir, e óbvio que ela vai estar correta. Mas o que eu quero dizer mesmo que vocês pensem que um determinado trabalho, uma determinada atividade não é importante, eu vou fazer porque tem que fazer, aproveitem essa oportunidade, já que vocês têm que fazer mesmo, aproveitem para crescer mesmo que você não vá usar o conteúdo propriamente dito, se você fizer essa busca, comparar, por exemplo, vou usar o chat porque todo mundo está usando, eu vou usar. Aproveita esse momento para fazer essas comparações e mesmo que vocês não percebam, existe um crescimento cognitivo aí, vocês estão se desenvolvendo cognitivamente, fazendo esse processo de comparar as fontes, de buscar em diferentes lugares, ver se ler o que a IA gerou, às vezes copia e cola e não dá, não,
Não é que não dá tempo de ler, às vezes não dá vontade de ler, mas tem que ler, gente. Tem que ler e tem que ler com calma, ler todas as palavras e interpretar essas palavras num contexto, num conjunto. Isso é aprendizagem, é fundamental lá no futuro para quem for é, ser personal trainer, médico, psicólogo, professor, engenheiro, qualquer que seja a profissão, gente. Então aproveitem Que esse espaço para aprender, Bia. eu ia dizer, né, que na verdade a IA ela não substitui uma característica que é dos humanos, né, e que é o que de alguma forma impulsiona, né, a formação de vocês e a formação e o progresso da ciência, que é a curiosidade, né? Então, se a gente se contentar com qualquer primeira resposta que a IA nos der, né, a gente também perde a oportunidade de conhecer o mundo, né? E aí a Priscila estava dizendo de uma teoria que às vezes a gente não vai usar diretamente porque não trabalha com criança, por exemplo, né? Mas é entender que quando, né, o nosso paciente, ou enfim, a pessoa que vai chegar para a gente, né, ele não vem com uma coisinha encaixotada, né? Ele vem, um ser humano traz com ele o seu universo e que a gente precisa ter, né, conhecimento, né? Inclusive tem eh, teóricos que discutem a questão da criatividade, que é a possibilidade da gente articular um conhecimento que já existe de uma forma diferente, né? Então, isso também é uma possibilidade na interação com a inteligência artificial, mas que a inteligência artificial não vai substituir o seu desejo de conhecimento e a sua curiosidade com o mundo, né? A primeira resposta que ela nos dá tem que ser digamos assim, é o primeiro passo para a gente se encaminhar num processo de conhecimento e não para que seja o fim daquilo que a gente está investigando, né? Priscila, você tá muda. Ah, então muda mesmo, porque eu fui. Tava tossindo, gente, perdão. Depois, se der tempo, a gente faz uns testes daqui com o GPT para vocês, para a gente poder é, olhar, porque tem uma outra questão, isso que a Bia falou é importante, porque, além disso, quanto mais você interage com os chats de IA generativa, mais ele conhece o seu comportamento, como você realmente se comporta, como você usa esse serviço, esse sistema computacional e ele vai aprofundar as informações ou ele vai ficar num nível, num plano raso. Então, também a forma como você interage, a forma como você instiga o chat, diz do resultado que ele vai te apresentar. Então, isso também faz muita diferença. E aí, é, aqui é uma necessidade mesmo, gente. Ao usar qualquer sistema de inteligência artificial, é necessária a supervisão humana. Por quê? Porque, como eu disse antes, toda e qualquer responsabilização por uso das informações, sejam elas corretas ou não, uso inadequado, vazamento de dados, não existe nenhum sistema que se responsabilize. A empresa, o CEO da empresa, o dono da empresa, sim. O sistema de IA, não. A mesma coisa acontece para nós, usuários. Eu digo nós usuários porque eu uso. Eu faço uso dessas IA sim. Mas aquilo que eu uso, aquilo que eu publico, aquilo que eu compartilho, eu tenho que ter consciência de quem é passível de responsabilização sou eu. Ah, mas foi o GPT que disse. Não me interessa. Ele disse. Quem usou foi eu. E se a gente disser para a IA, mas tu me disse errado e eu fui lá e usei, ele provavelmente vai dizer isso. Eu fiz aquilo que você me pediu, você usou porque quis.
Então, muito cuidado, gente. Usar a inteligência artificial precisa ser feita com a supervisão humana e nenhuma IA nunca, jamais vai substituir a responsabilidade e a prestação de contas que é do ser humano, não é de outro que não, ou se não nós que estamos fazendo uso desse recurso e desse espaço. Aí aqui alguns exemplos, gente, de IAs que são utilizadas na educação e no meio acadêmico. Os chatbots são usados também há bastante tempo, do mesmo jeito que usa lá na rede social ou que tem páginas que a gente conversa. E eu, particularmente, não gosto muito, porque a gente acha que está conversando com alguém e está conversando aí com uma máquina e ela dá umas respostas bem estándares. Mas, enfim, se usa também na educação, como assistentes virtuais também. Se usa para análise de dados, para traduções automáticas, para sistemas de recomendação também se utiliza, plataformas personalizadas, personalização da aprendizagem. E aqui tem um adendo e uma sinalização importante em relação à análise de dados, gente. Mesmo que vocês não estejam trabalhando diretamente com pesquisa, mas vamos supor que vocês estão fazendo um trabalho, não sei, de arquitetura, e vocês foram aqui, foram ali em algum lugar aqui. Foram ali em Samambaia para conversar com a população, para entender como é que é o dia a dia, quais são as necessidades, e vocês gravaram essa informação e perguntaram idade, gênero, qual era a condição socioeconômica das pessoas, e a gente vai lá e usa um chat desses para fazer a transcrição, porque existem os próprios, o próprio GPT faz isso, não fica muito legal, mas faz, dá para fazer depois arrumar direitinho. Mas vamos supor que vocês foram lá, conversaram com as pessoas e disseram: não, mas eu só vou usar. Tudo que você me disser vai ficar entre nós e eu não vou usar para nenhuma outra finalidade, senão o meu trabalho da faculdade. Beleza. Quando eu levo esse áudio para um GPT da vida, eu quebro a promessa que eu fiz para essas pessoas de dizer que aquela informação vai ficar só entre nós. Já não está mais entre nós, está entre muitos nozes. Porque quando a gente coloca essa informação num desses chats, isso fica num universo que já não é mais nosso, não é só o nosso computador, está lá nas mãos de uma empresa que gerencia esse sistema. Eu perco totalmente o controle sobre essa informação. Então, esse é o primeiro cuidado. Segundo cuidado, se eu disse para a pessoa que vai ficar entre nós, eu não posso colocar esse material abertamente num GPT da vida, porque mesmo que diga que não vai utilizar, eu não tenho certeza. E uma outra questão, se tiver alguma informação, algum dado sensível dessa pessoa, a pessoa contou alguma coisa que é muito particular dela e você joga isso num espaço aberto, isso pode dar problema, pode haver responsabilização ética, jurídica, civil, então é preciso tomar muito cuidado. E aqui vai uma dica para quem tem conta nessas chats de IA generativa, existe uma opção dentro do perfil de cada um, existe a opção de desmarcar o uso dos dados que são inseridos para aprendizagem de máquina. Ou seja, tudo que a gente usa, por exemplo, no GPT, essas interações que são realizadas,
a empresa pode utilizar para aperfeiçoar a máquina, para que ela aprenda. Então, a gente pode desligar a opção de usar o nosso conteúdo para ensinar a máquina. Uma saída para usar essas informações das pessoas. Revisa primeiro, por exemplo, eu falei com 50 pessoas, eu quero fazer uma tabulação desses dados. Revisa as informações, veja, desmarque a opção da máquina aprender, revisa, vê se não tem nenhum dado sensível ou uma informação que a pessoa possa ser identificada. Avise a pessoa ou as pessoas que você vai utilizar algum desses sistemas para organizar essas informações. Isso já ajuda a garantir um pouco, ou pelo menos um caminho para garantir que você mantenha o combinado com as pessoas. E aí, sempre que se estiver fazendo, por exemplo, vou fazer um TCC, quero fazer uma pesquisa com pessoas. Existe toda uma questão ética por trás da pesquisa, existe termos que as pessoas, termo de consentimento livre e esclarecido, que a pessoa que participa da pesquisa precisa preencher, aceitar. Então, isso é lá com o CEP, lá com o Comitê de Ética em Pesquisa, inclusive faz oficinas na universidade, vocês também podem participar. Mas é só para lembrá-los de que existe essa questão que é sensível e que é delicada, gente. Inclusive, as próprias redes sociais, gente, quando uma foto é subida ou é colocada, pode ser lá, em qualquer uma das redes sociais, você sobe a sua foto, você está cedendo o direito autoral daquela imagem. Então, a gente não pensa sobre essas coisas, né? Mas isso está escrito naquelas letrinhas miúdas que a gente acaba não lendo, que são os contratos. Então, eu coloquei na rede social, a rede social, se ela quiser usar, a foto continua sendo, a propriedade intelectual da foto é tua, mas a rede social pode fazer uso dessa foto para outra finalidade. Você tem o direito autoral, você não tem o direito de uso porque você cedeu para a rede social. Mas esse é um outro tema, que aí tem que discutir de uma outra maneira. Algumas desvantagens e de limitações, gente. Cuidado com a dependência. A dependência da tecnologia é um risco grande. E quanto mais a gente usa, mais a gente quer usar. Então, usem com parcimônia. Estou sem ideia para começar um texto, estou sem ideia para começar um parágrafo. Vou lá, o chat vai me ajudar. Beleza. É só para iniciar? Ok. Mas cuidem. Se começar a ficar muito recorrente, você nunca conseguir, ou achar que você não consegue iniciar um texto, cuidem, porque quanto mais você usar, menos você vai exercitar é, essa habilidade de iniciar o texto. Então, eu sempre uso, é como uma muleta. Quanto mais você usa, menos seguro a pessoa fica de andar sem. É a mesma coisa. Então, cuidado, usem com parcimônia. Um outro risco é a falta de interação humana. E aí, aqui, gente, lembrando, chat de IA generativa não é psicólogo, não é nutricionista, não é advogado, não é juiz, não é educador físico, não é escritor. Esses profissionais, cada profissional entende da sua profissão. O chat, ele faz especulação. Não, eu vou pegar uma dieta lá no chat GPT, eu vou pegar uma. Eu fiz agora uma coisa errada, vou lá perguntar pro chat qual é a saída jurídica.
É... Ai, tô me sentindo mal, tô me sentindo triste para conversar com o chat. Gente, muito cuidado. Lembrem, a IA generativa ela é desenvolvida para nos dar uma resposta sim ou sim. E muitas vezes ela diz aquilo que a gente quer ouvir, não necessariamente aquilo que nós precisamos. Então é preciso parcimônia, muito cuidado com esses usos exagerados. E agora tem aquela coisa, né? Ah, antes era o tio Google, agora é não sei o que do o GPT, agora o oráculo, o guru, o GPT, que ele sabe tudo. Não, ele não sabe. Ele faz a gente pensar que ele sabe, mas não é bem assim. Então, muito cuidado, gente. E essa questão de, por exemplo, eu quero fazer sozinho, porque daí vou fazer meu trabalho sozinho, porque eu faço eu vou lá na IA, a gente faz e pronto. É sempre interessante conversar, falar com outros colegas, justamente porque construir em conjunto, cada um tem uma ideia muito diferente às vezes. E como o chat está acostumado a conversar ou a nossa forma de interagir, ele vai sempre ir na onda da nossa conversa e ser contestado e ter pessoas que não concordam com o que a gente diz também nos faz crescer socialmente, afetivamente, cognitivamente. Então, é importante. Existe um cuidado importante, uma limitação que como a inteligência artificial ela tem uma super capacidade, mas elas são programas, gente. A IA é um programa, funciona como um algoritmo e tem algumas questões sensíveis com os viés algorítmicos que podem é, estar presentes nos chats de IA generativa, incorrendo aí no risco de reprodução de preconceitos, discriminações, é, respostas enviesadas, olhando só um ponto de vista. Então, é preciso tomar um cuidado especial com a programação e também com a seleção dos dados e das informações, justamente para minimizar os erros. E aí, de novo, a questão ética, principalmente em relação a dados sensíveis e a privacidade dos dados das pessoas, dos indivíduos, é uma questão que precisa ser é, cuidada bem de perto, gente. Algumas desvantagens também que os chats de IA generativa eles podem gerar textos simplistas, principalmente as versões gratuitas, apresentar respostas generalistas ou incompletas. Aqui, quando a gente fala em dados enviesados, é justamente informações que são apresentadas levando em consideração apenas um olhar, apenas um viés e um caminho. E a qualidade do dado é requisito essencial para análise. Quando a gente fala em qualidade do dado, nós estamos falando também da qualidade da discussão com esse chat. Chat prescinde uma conversa, não é uma pergunta e resposta. Então, não é à toa que o nome é chat GPT, porque é para ser um bate-papo com a IA. Então, não é uma pergunta e uma resposta. Você precisa ir conversando com essa IA para que ela entenda o contexto, entenda quais são os requisitos que você está utilizando para que possa apresentar uma interação, uma resposta, um texto
com maior qualidade. Então, quanto mais e melhor a informação inserida nesses chats de IA generativa, maior qualidade o resultado apresentado. Então, a qualidade do comando faz a diferença. Quando a gente fala comando, a gente está falando nos prompts. Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho para disciplina de psicologia do desenvolvimento. Então, contextualiza esse chat como estudante de graduação no curso de psicologia. Estou realizando um trabalho sobre as fases do desenvolvimento, de acordo com o Piaget, traz o autor, e aí traz alguns elementos que o autor apresenta. Ó, o autor apresenta essas fases. Você poderia me ajudar a desenvolver um texto ou informações adicionais, levando em consideração esse autor. Se eu não digo levando em consideração esse autor, o chat pode ir para qualquer lugar. Aí ele começa a inventar. Ele é inventador, gente. Sabe aquela pessoa que quer ficar bem na fita e dizer que sabe de tudo? E aí fala assim, um pouquinho de tudo, mas nada muito aprofundado? Pois é, o chat é assim mesmo. Então, você apresenta mais elementos, o que que ele faz? Ele pesquisa, porque ele não sabe ainda, mas ele vai pesquisar. O bom do chat é que ele é aquele que quer fazer a média, mas ele vai dar conta de pesquisar. Então, se tu faz uma pergunta, ele fica na dúvida, ele vai, só que ele tem uma capacidade de pesquisa muito além da capacidade humana. Então, quanto mais você instiga e faz umas perguntas, inclusive capciosas, ele vai, busca nas bases para te apresentar a resposta. Então, esse comando aqui faz a diferença. Esses detalhes que você insere faz diferença. Você dizer que é um estudante de direito estudando psicologia do desenvolvimento é uma coisa, estudante de pedagogia estudando a sala de desenvolvimento é outra, de psicologia é outra. Então, contextualize para que ele possa chegar mais próximo de um resultado que você espera. Aí agora sim a gente vai para alguns exemplos. Ah, vai dar tempo? A gente está bem de tempo. Tem alguns, a gente vem falando aqui, tem os chats, que aí a gente tem GPT, Gemini, Copilot, Manus, que é uma Yashina, Perplexity. Aí antes que eu esqueça, eu já lembrei duas vezes e não falei. A Google liberou um ano da licença paga do Gemini, que é o chat da Google para estudante. Então, gente, sempre a versão paga, ela sempre vai. A IA, ela é mais desenvolvida. Então, os recursos são mais avançados. Então, para quem é estudante, entra lá com o e-mail acadêmico, o e-mail da universidade, vocês podem fazer o cadastro e ganham um ano gratuito do acesso à versão paga, que é bastante boa e bastante melhor que a versão gratuita. Inclusive, comparando aí GPT com o Gemini, tá para e passo, sim. Dá para usar os dois tranquilamente, mas se vocês têm a oportunidade de ter gratuita o Gemini, vai pro Gemini, que ele é muito bom. O Perplex tinha uma promoção também, mas agora eu não me lembro mais. E eu não vou dizer, porque pode ser que eu diga coisa errada, então não me atreverei. E digo mais, para quem vai assistir depois, o Gemini que eu estou falando é em 2025, tá bem? Se vocês assistirem o ano que vem, depois vão dizer que eu disse mentira. Esse ano tem essa oferta. Então, quem não tem, vai lá, confere que vale a pena. Alguns outros recursos aqui, gente. Para mapas mentais, tem dois que a gente traz aqui, que eu gosto bastante,
que é o Mapify e o IdeaMap, que a gente vai ver agora também. E eu diria para vocês terem especial atenção a essa terceira opção aqui, que é para pesquisa científica, que é o Consensus. O Consensus ele funciona como um desses chats, só que ele faz a busca só em artigos científicos. A gente vai testar juntos agora aqui também. Só para, antes da gente ir lá para a prática, perdão, algumas boas práticas no uso da IA, que a gente conversou agora aqui. Primeiro, IA, apoio. Ah, eu pedi lá pro chat fazer para mim. Não, ele não fez para ti. Ele te ajudou a fazer e você foi lá e validou com a teoria. Ele é muito bom para ajudar a revisar, a organizar, a ampliar as ideias que vocês já têm. E uma coisa importante, que é obrigatória. Usou para fazer alguma coisa, mencione que utilizou a ferramenta. Ai, mas eu usei só para organizar uma tabela. Coloca lá um asterisco, uma notinha de rodapé e diz: essa tabela foi organizada com apoio do ChatGPT, do Copilot. Ah, o Copilot é o da Microsoft, vocês, como estudantes, também têm acesso a uma versão um pouco melhor que a gratuita, porque no pacote Office, não é mais Office, o 365, acho que da Microsoft, que todo mundo tem acesso, gente. Vocês têm acesso lá ao editor de texto, ao Excel, e o Copilot, que é a IA o chat da Microsoft também. Ponto 2, valide as informações. Sempre busque compreender o que essa IA está dizendo para vocês, reelaborar esse conteúdo gerado, não é copiar e colar. E, como a gente disse, valorize esse processo de aprendizagem. Escrever, pesquisar são habilidades que se constroem na prática. E outra, para escrever, precisa ler. Nenhum escritor se nasceu, brotou da não leitura. É vinculado, gente. Não dá para escrever sem ler. E terceira coisa, e se não a mais importante, usou a IA, cita. Foi para fazer o texto, um parágrafo, a ideia, foi utilizada para resumir, para reescrever, para estruturar partes do conteúdo, coloca lá. Foi utilizada como fonte de pesquisa, como explicação, pode colocar como nota de rodapé. Se for colocar dentro do texto, aqui tem um modelo de como pode ser utilizado. Por exemplo, a abdução lá. Segundo o conteúdo gerado pela ferramenta do chat, e aí aqui vocês colocam o que ela disse. Claro que a gente não colocaria abdução aqui, por quê? Porque nós comparamos com a teoria e a gente já entendeu que essa fase não existe. Só por dizer que foi gerado com a IA não quer dizer que eu possa colocar informação equivocada. E aqui tem como eu coloco lá na referência, lá no modelo de referência do meu trabalho. É muito importante colocar o acesso. Esse segundo aqui, esse modelo, a gente fez com o ChatGPT e foi feito em maio de 2025. Hoje, 9 de outubro de 2025, pode ser que essa informação, essa frase, seja organizada de forma diferente. Então, é muito importante dizer o dia que foi acessado, o dia que foi organizado, porque dificilmente mesmo, gente, é quase impossível que tenham duas respostas, ou em tempos diferentes, ou que, para mim, dê uma resposta, para a professora Beatriz, a mesma resposta.
praticamente impossível. Por quê? Porque a IA usa o contexto e ela vai aprendendo com as nossas interações e aí vai mudando mesmo. Então, sempre coloquem a data. Aí aqui depois a gente vai ver. Eu vou parar de compartilhar e a gente vai compartilhar lá. Eu vou compartilhar a minha outra. é, a minha outra tela. Alguém pode colocar o nome? Tá, a professora já colocou aqui. Eu vou compartilhar para a gente fazer alguns testes nessas IAs que eu falei aqui agora, que eu comentei com vocês. Aqui no nosso YouTube, nossa musiquinha, a gente não precisa mais. Deixa eu tentar colocar maior a minha tela. Esse aqui, gente, é o consensus. A gente escreve, como diz mesmo, consensus.app. Se colocar lá no Google, ele já vai aparecer. Vocês estão vendo que é muito parecido aqui com qualquer uma desses chats de IA generativa. O princípio é o mesmo. E aí ele está perguntando aqui, você quer pesquisar sobre o quê? Quer começar pesquisando o quê? Eu vou colocar aqui para a gente testar. E o idioma é nativo, tá, gente? Ele busca conforme o idioma que vocês colocaram. Quando faz o login, depois ele deixa mudar a interface para o português. É que eu não loguei aqui ainda. Então eu vou colocar aqui, ó. Vamos usar um exemplo lá já que a gente falou aqui, fases do desenvolvimento. Fala, Carielle. Se a Carielle quiser comentar, pode comentar, só tem que abrir o microfone. Tá, depois ela comenta. Então, eu vou colocar aqui as fases do desenvolvimento humano, e aí a professora Beatriz vai nos ajudar. Algumas coisas eu lembro, outras nem tanto, porque eu já não trabalho mais com isso, gente. O que que ele faz aqui? Eu coloquei o tema que eu quero desenvolver, e ele vai pesquisar sobre as fases do desenvolvimento. Aí ele está me dizendo aqui, ó, principais etapas e abordagens. Ele vai fazer semelhante ao GPT, por exemplo. Eu falo GPT porque é o mais comum, digamos assim. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai apresentar aqui um parágrafo introdutório, vai trazer aqui as principais fases. Ó, aí ele vai me dar aqui, ó, pré-natal, infância, adolescência, juventude. Gente, não, mas aqui tá certo. Porque eu tenho uma aluna de iniciação científica que ela me disse que ela é adolescente ainda, porque ela tem 22 anos, que mudou agora é, é, o status. Mas isso não é, me Pode ter corrija. mudado o desejo dela de continuar adolescente, mas não mudou, não. E depois eu fui pesquisar, gente, existem informações mesmo, existem profissionais dizendo que sim, mas eu entendo que biologicamente as fases não mudam. Agora, comportamentalmente, se a pessoa com 22 anos acha que tem 15, aí são outros 500. Mas a gente não vai entrar no mérito dessa questão. Mas me chamou a atenção aqui, eu vou mostrar para ela. Olha que a adolescência vai até os 17 anos, minha filha. Ó, não tem aqui abdução, tá? Tranquilo. Aí aqui, gente, o que que ele apresenta? Todo o conteúdo tem
esse que tem um númerozinho aqui. Quando tem esse papel aqui, em um checkzinho, quer dizer que ele está apresentando qual é a fonte que ele buscou aquela informação. Sempre vai ser um artigo científico na Consensus. E aí, o que que eu posso fazer? Eu posso ver maiores detalhes dessa publicação. E aí, aqui, ele faz a tradução para me dar a resposta. E aí, aqui eu posso. Tem algumas coisas na versão gratuita que ele me apresenta e outras não. Ah, não sei muito bem inglês, como é que eu faço? Vou traduzir. Posso traduzir aqui, ó, botão direito, traduzir. Só para entender o que esse autor fala. É, Alguém quer falar, gente? Tá, alguém abriu o microfone, mas já desabilitei. É, Aí aqui eu posso fechar. E aí, de novo, se eu vier aqui, ó, eu tenho a opção, se eu clicar nesse PDF aqui, ele vai para o site da revista. Acho que D'Angelo quer falar. Pode falar. Fala, D'Angelo. Só habilita teu microfone agora. Bom, daqui a pouco, se ele conseguir, a gente volta. Aqui, o que que ele está fazendo? Ele está. Apareceu aqui, ó, certificando que você não é um bot, certificando que você não é uma máquina. Aí aqui ele vai me deixar salvar o arquivo. Até vou usar ele. Ó, aqui na verdade ele pegou um texto em espanhol. Aí o que que eu posso fazer? Ah, não sei espanhol, tá? Vai ficar ruim. Eu posso traduzir, mas eu posso vir aqui e dizer para ele assim, ó, por favor, considere apenas artigos que sejam escritos em língua portuguesa. Aí vai buscar de novo, fazer a busca lá de novo. Ó, sempre que vocês virem esses numerozinhos aqui, ele está me dizendo que ele foi em algumas outras fontes. Quando tem essa página, é porque eu consigo abrir direto o PDF, tá, gente? Ah, espera que dê um erro, porque eu não estou logada. Vamos ver se ele volta. Volta. Vamos ver. Eu não quero enlouquecer vocês, mas eu quero passar aqui. Ó, agora eu vou lá, vou pegar. Nossa, a revista de teoria jurídica. Vamos ver. De novo? Eu posso. Deixa eu vir para os detalhes aqui. Ah, teoria da portagem. Olha só, tá vendo como ele trouxe. E aí aqui eu vou tentar entrar aqui. Aí, vamos supor, não tá me deixando, gente. Não, não se assustem, não se desesperem. Eu posso vir aqui onde diz cite paper, citar o artigo, e aí eu copio esse link aqui, ó. Eu vou no link, e aí eu vou chegar
na revista, no artigo que foi publicado, e agora esse aqui sim que está em português. Vamos lá. E é uma boa revista. Ó, abordagem das capacidades na teoria de Amartya Sen sobre desenvolvimento humano. Ó, tá em português. Eu particularmente não conheço essa teoria. Então, a gente está só fazendo um teste, gente. Eu vou baixar esse documento aqui para a gente usar lá na outra IA. E aqui, assim, onde clica aqui para citar, já vem com a citação completa. Aí eu tenho aqui no formato APA, MLA, Chicago. O mais parecido com a BNT, gente, é a Chicago, a mais parecida, mas nenhuma é parecida, nenhuma é igual. A BNT é só nós mesmo. Mas enfim, tem essas opções. Qual é a diferença da consensus para o GPT normal? Eu posso confiar que essas informações saíram de artigos científicos. Ah, então eu posso só copiar e colar? Não. Você vai ler o artigo e ver se realmente o que está escrito aqui saiu daquele texto lá. Então, isso não quer dizer que a gente não precise conferir. Quer dizer que a gente tem um pouco mais de segurança de que essa informação é científica. Ah, eu quero mais alguns detalhes. Eu posso continuar conversando com o consenso para ele ir buscar mais algumas informações. Aí depois eu posso selecionar só, não, utilize só o artigo 1 e 2. Posso também. E eu não estou logada agora aqui, mas se eu estiver logada, ficam todos os chats aqui igualzinho os outros, tá? Elaine quer falar? Fala, Elaine. Boa noite. Depois de fazer, eu sei que chegará um momento que nós vamos aprender a fazer esses textos, colocando a bibliografia, tudo correto, as referências. A minha dúvida é, depois que eu faço toda essa verificação, tá assertiva, eu vou fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, porque muitas vezes eu sei que eu vou ler, vai ter parte do meu texto que vai estar aquilo que eu entendi. Tem partes que eu vou fazer, vou parafrasear, mas essa sempre é a minha dúvida. Eu posso mesmo, eu sei que tem que fazer a citação, colocar nhas, colocar a data, né? Às vezes o ano e tal, mas eu posso, depois de verificar, fazer esse Ctrl+C, Ctrl+V das informações, porque tem assunto que para a gente é novo, né? Assim, isso é no geral. Você está pesquisando um assunto, está buscando em outras fontes, e minha dúvida sempre fica assim: eu posso dar Ctrl+C, Ctrl+V fazendo a referência? Porque às vezes, quando o assunto é complexo, parece que o trabalho da gente vai ficar todo Ctrl+C, Ctrl+V, com as referências, né? Aham. Isso é validado? Como que faz? Essa é a minha dúvida. Boa pergunta. Parece que não, Elaine, mas é uma excelente pergunta. O que é importante, Elaine? Você copia, faz o Ctrl+C, Ctrl+V. Mas, vamos supor, você vai pegar aqui o Ctrl+C, Ctrl+V aqui desses três pontinhos aqui. O que você precisa fazer? Vai citar, vai colocar a fonte, mas um texto, assim como tu mesmo disse, não pode ser uma lista de citações. Precisa, Elaine, desse exercício seu de buscar entender o que essas citações querem dizer e você fazer uma conversa com esse texto.
eu peguei esse primeiro parágrafo aqui, vou fazer a citação. Aí a Elaine vai tentar explicar com as suas palavras e já buscar falar da próxima citação. Só copiar e colar não dá. Mesmo que seja complexo e mesmo que o exercício seja difícil, num primeiro momento, a primeira tentativa vai ser difícil, não vai ser fácil. É como se eu fizesse assim, segundo o autor tal, ele aborda sobre isso, isso, isso. No entanto, aí eu começo a falar aquilo que eu compreendi. Então, eu faço a citação e faço a abordagem daquilo que houve a plena compreensão daquilo que eu li, né? E eu vou abordando. É como se eu estivesse fazendo um texto dissertativo. Isso é um exercício, tá? Você vai fazer, aí tu vai olhar e vai dizer assim, mas não ficou tão legal, não ficou tão bom. No próximo você vai aprimorando. Então, ó, entregou um trabalho, ficou dessa maneira, o professor também vai te ajudar e pode corrigir. Na próxima vez, tente usar menos citações diretas, porque assim, tu também pode fazer, não copiar exatamente o que está escrito aqui. Eu posso Tu pode, o que a gente chama de parafrasear. Tu pode escrever com as tuas palavras e mesmo assim dizer que foi segundo tal teoria, e aí coloca o ano, tarará, e não vai colocar entre aspas, essa é a diferença. Quando tu copia igual, tem que colocar entre aspas. Quando não é igual, tu não coloca entre aspas, mas tu faz a citação igual. Ok, entendi. Muito obrigada. Nada. Esse é tema para para uma outra oficina. Inclusive tem, acho que a própria biblioteca tem uma oficina sobre norma de citações e o uso da BNT. Vale a pena visitar as oficinas da biblioteca para aprender a fazer essas citações. Rapidinho aqui, gente, a gente fez um exemplo fiz a pesquisa aqui sobre as fases do desenvolvimento. E agora eu quero, ai não, mas ficou ainda um pouco complicado e eu quero tentar fazer aqui uma ideia para eu conseguir compreender melhor esse texto. Eu posso fazer isso com um mapa mental. E, por exemplo, aqui eu estou no Mapify. Ele tem algumas possibilidades, mas duas possibilidades seriam: uma, você colocar esse tema, fases do desenvolvimento humano, diretamente aqui, e ele vai funcionar como um chat de IA generativa e vai buscar organizar esse assunto. Não é o caso agora, porque a gente não quer isso, porque a gente já tem uma fonte científica, mas eu posso pedir para ele criar um mapa mental a partir de um texto. Então, por exemplo, aqui eu venho nesse menu aqui à esquerda, clico aqui, por exemplo, em PDF, pode ser YouTube, pode ser texto, página da web, e eu trago o meu PDF para cá. Eu trago esse artigo que eu salvei aqui agora, que é esse aqui, a abordagem das capacidades, tarará, tarará, tarará. Aí agora eu posso especificar bem o que eu quero que ele faça, ou eu posso deixar em aberto, e aí ele vai criar um mapa a partir do artigo. Enquanto eu posso deixar ele fazendo aqui, enquanto ele está fazendo, ai, tô pobre. Esse é um problema. A gente tem créditos. Eu usei todos os meus créditos da oficina passada. Então, o que que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou trocar o meu usuário, porque a gente
ganha créditos de acordo com o uso. Esses créditos são para poder usar essas ferramentas. Como eu quero trazer um arquivo para ele trabalhar em cima, ele usa um. Ai, tô pobre aqui também, gente. Tô pobre em todos os. Tá muito gastona. Tô muito. Tô gastadeira, gente. O que é isso? Vamos ver se agora dá. É com você, a gente que está gastando aqui nas nossas oficinas. Agora vamos ver se ele faz. Não, não fez. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para ele fazer. Vou ver se eu consigo fazer de 2 páginas. Não, da página 2 até a página 4. Vamos ver se ele faz. Ver se meu dinheiro dá para 2 páginas. Mas essa é a lógica, tá, gente? Sobe o arquivo e pede para ele analisar, e aí ele vai transformar esse texto em um mapa de ideias. Acho que agora vai dar, acho que ele está fazendo. E aí eu vou, enquanto ele faz aqui rapidinho, vou fazer em paralelo aqui, existe uma outra ferramenta que é a que se chama Ideia Map, que ele também faz mapas mentais. Aqui estão uns que a gente fez, inclusive sobre o uso da IA em trabalhos acadêmicos. Deixa ele carregar aqui para nós. Ele está carregando. Agora eu voltei para o Mapify, não quero deixar ninguém tonto, mas só para a gente aproveitar o tempo. Ó, o que que ele faz? Ele coloca o arquivo no centro, que é o PDF, eu até vou mandar parar aqui, que a gente já... Para, gente. Que a gente já gerou aqui o nosso mapa. Deixa eu aumentar aqui. Ó, então aqui no centro eu tenho o nome do arquivo, e aí ele vai apresentando digamos assim, as ramificações. Eu posso aqui vir em formato e mudar a forma como ele organiza, como ele mostra as informações. Aqui é mais perfumaria, mas o que que ele faz aqui que é importante trazer? Por exemplo, aqui, ó, desse arquivo, desse texto, vieram as implicações políticas e institucionais para o Estado, a sociedade democrática. Na verdade, eu deveria ter lido esse artigo antes para saber se realmente falava das fases do desenvolvimento. Deve falar, mas ele traz um texto do direito. Ó, aí aqui ele traz aqui, ó, os elementos centrais da abordagem de Amartya Sen. Aí traz aqui a questão da liberdade substantiva, e ele faz dessa maneira, e eu posso depois editar, reorganizar. Não, ó, por exemplo, aqui, ó, essa parte que eu vi das implicações políticas, não, isso aqui não tem a ver com o meu trabalho. O que que eu fiz? Eu só apertei nesse menos aqui e tirei. Então, aqui, ó, tudo que tem nesse mapa aqui são ideias que vieram do texto, do artigo, tá? Só para aqui tem uma opção para vocês poderem, inclusive, estudar melhor o texto, ver como é que vocês podem compreender melhor o texto. E aí aqui, nesse aqui ele não quer abrir, mas não tem problema. Esse aqui, ó, ética do uso da inteligência artificial. Esse aqui a gente fez um pouquinho diferente. O que que a gente fez? A gente usou essa varinha mágica aqui para criar a ideia completa. O que que eu posso fazer agora?
por exemplo, aqui, ó, em transparência do uso da IA, eu posso editar, eu posso pedir para expandir essa ideia ou transformar essa ideia. Eu posso trazer aqui arquivos, eu venho, ele fez sozinho e falou sobre a transparência do uso da IA. Eu posso vir aqui no Consensus e fazer uma pesquisa sobre a transparência do uso da IA, e depois eu vir aqui pro meu mapa e anexar. Aí eu posso aqui, ó, vamos supor que seja esse arquivo aqui. Então, aqui, quando eu clicar nesse material aqui, eu já vou ter organizado por exemplo, de uma disciplina, eu tenho todo o conteúdo da disciplina e fontes que eu posso pesquisar sobre determinado tema. Ah, essa aqui é divulgação clara. Ah, parece que está muito igual com essa clareza de funcionamento. Acho que não tá bom. Eu posso só clicar 2 vezes em cima e transformar essa ideia ou vir aqui e excluir essa ideia. Ou também posso clicar aqui no mais e adicionar notas, adicionar uma outra ideia, enfim. Aqui, gente, tem que brincar, digamos assim, tem que exercitar. E vamos supor, já organizei, já entendi meu conteúdo, já tenho aqui organizado o meu texto. O que que eu posso fazer? Agora eu posso criar uma apresentação. A apresentação, a gente tem uma opção que é o Gama, com 2 M's. E, por exemplo, essa aqui eu fiz na oficina de ontem, a gente usou o Gama para fazer a partir de um texto que a gente tinha. O que que a gente pode fazer? Venho aqui, criar novo, criar com IA, aí ele vai me perguntar se eu vou colar o texto, se eu vou dizer para ele o que eu quero, fazer um prompt, que nem eu fiz lá no Consensus, ou eu vou importar um arquivo. Vamos supor que vocês fizeram o trabalho escrito. Aí pode pegar do trabalho escrito, só importar para cá e ele faz a mágica. Eu vou vir aqui, ó, importar, eu vou trazer um PDF, aquele PDF lá do que a gente fez o mapa. Aí ele vai, o que que ele vai fazer? Ele vai subir esse arquivo e vai organizar uma apresentação para nós. Aí ele vai perguntar: você quer uma apresentação, uma página web, quer um documento, quer algo para rede social? Não, eu quero uma apresentação porque eu vou apresentar o meu trabalho lá para o professor, então eu vou fazer uma apresentação. Aí aqui ele estruturou o texto, aí ele vai dar algumas sugestões aqui de layouts que eu posso usar. Eu vou usar esse aqui. Ele vai me perguntar se eu vou usar imagens geradas com a IA, se eu vou trazer imagens da internet, se eu vou trazer outras ilustrações, eu vou usar da IA. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar esse texto e vai criar imagens a partir do meu texto. E aí eu posso escolher o estilo da imagem, se vai ser ilustração tipo desenho, foto realista, abstrato, 3D. Eu vou usar esse 3D aqui. E aí aqui eu posso dizer, é, vou fazer aqui, ó, uma apresentação acadêmica para a disciplina de psicologia do desenvolvimento, só para ele entender o contexto, para não fazer uma coisa muito fora do contexto, e aqui eu coloco gerar. Ele me dá o máximo de 10. Na verdade, são cartões, porque ele não usa slides, porque ele está usando como se fosse uma apresentação.
é o limitador, é no máximo 10. E aí aqui eu vou gerar. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar esse conteúdo, vai pegar aqui as configurações que eu coloquei e vai criar uma apresentação para mim. E aí eu posso usar tranquilamente essa apresentação, por quê? Porque eu sei que fui eu que escrevi aquele texto. Nesse caso, não fui eu que escrevi. Se eu apresentar isso, eu vou dizer, esta apresentação foi elaborada com o apoio do Gama, utilizando o artigo tal. E aí depois eu posso editar. Ele me deu essas fotos aqui porque eu disse que eu queria usar um modelo realista. Ah, não gostei desse senhor aqui. Esse senhor deve ser o Amartya Sen, mas não gostei muito dele. Eu posso dizer aqui. É, Vou dizer aqui que eu gostaria que fosse uma imagem ilustrativa. Fosse uma imagem ilustrativa da teoria e não o autor. O que ele vai fazer? Como é que ele vai entender isso? Não, não quero fazer a imagem. Aí o que que ele está fazendo? Ele está editando a imagem. Enquanto isso, eu posso olhar o restante. Ó, tá vendo? Mudou. Aí aqui ficou esse negócio aqui, a Pluao, não sei o que que é isso. Não quero nada escrito. Venho aqui, não utilize texto escrito na imagem. E assim por diante, a gente vai organizando, editando para ficar de uma maneira que vocês consigam apresentar e entendam um sentido. Imagina chegar para apresentar essa imagem e aí, se fosse eu ia perguntar o que que é aquele nome ali. Se a gente não sabe explicar, não coloca. E aí, aqui na capa, o correto seria ou na capa ou lá no final, colocar o nome. A gente colocaria o nome e diria organizado com o apoio do Gama, tarará, tarará. E aí, aqui, se eu fosse apresentar, está pronta a minha apresentação. Claro que ele fez a partir do texto, fez. Quem vai apresentar, se fosse o caso, sou eu, então eu tenho que entender o que está escrito aqui. Tem que ir lá conferir se não tem nenhuma abdução perdida aqui nesse caminho. Não deve ter, porque eu usei o arquivo científico, mas eu posso fazer isso, gente. Acho que é isso, gente. Trouxemos aqui algumas ideias. Passamos 6 minutos, porque nós começamos 19h05. Gente, se tiver alguma pergunta, algum comentário, podem colocar. Se quiser escrever aqui no chat, ou se alguém quiser falar alguma coisa também, a gente tem uns minutinhos. Esperamos que, eu sei que é muita informação, mas vai ficar gravado, vocês podem visitar de novo. Hoje não, mas até semana que vem a gente coloca no YouTube para vocês. Vocês podem acessar a gravação. A gente deixa disponível para vocês, vai pausando, vai fazendo um passo a passo, principalmente dessa segunda parte que a gente mostrou. Essas 4 ferramentas, elas são boas, excelentes ferramentas que vocês podem utilizar. Só lembrem-se, sempre citem e digam que vocês utilizaram. Fez a apresentação no Gama? Coloca lá que fez no Gama. Usou o mapa mental? Qual é a ferramenta? Usou consensos? Avisa. Essa é a forma ética de utilizar. Ah, mas ninguém vai saber que eu usei. A gente sabe.
cada um de nós sabe. Então, a ética, lembrem, é do ser humano, não é da IA. E usando dessa forma, com responsabilidade, com ética, confrontando as informações, é sim possível de fazer uso em trabalhos acadêmicos. E essa é outra coisa que a gente não vai dizer, gente, não pode usar IA para fazer trabalho. Não pode usar de qualquer maneira, usando com responsabilidade e usando uma base teórica para auxiliar e usando a IA como auxiliar, sim, pode, e inclusive pode ajudar a aprofundar o conhecimento e ampliar as ideias de conhecimento. Certo? Então, é isso. O certificado vale 2 horas, daqui mais ou menos uns 10, 15 dias fica disponível para vocês. E acho que é isso. Eu tenho uma pergunta, mas meu microfone está desabilitado. Márcia, pode escrever para nós. Eu não sei por que que está desabilitado. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tenta agora, Márcia. Ah, Márcia era que estava Ah, sem luz. Pronto, Márcia. está faltando 15%. Bora, que ainda tem 15. Por exemplo, eu tenho o hábito de escrever várias ideias num papel. Uhum. Eu posso escrever essa, e eu tenho às vezes dificuldade depois de organizar ela para fazer um texto coeso. Eu posso usar a IA para organizar essas ideias? E eu tenho que fazer citação que elas foram organizadas por uma IA? Sim. Você vai dizer que você usou a IA para reorganizar as ideias. Porque, na verdade, tu fez é como se tu tivesse feito um mapa mental das tuas ideias e usou o chat para expandir, digamos assim, ou para reorganizar. Diz assim, não tem problema. O ruim é não dizer. Por quê? Porque pode aparecer. O que que pode? Uma dica, Márcia. Vai pegar teu esboço, vai jogar na IA para ela reorganizar. Peça o seguinte: utilize essas ideias que eu estou te apresentando e não crie nada novo. Apenas reorganize, apenas reestruture, que aí vai manter a sua ideia original, porque os chats são inventivos. Mas mesmo que seja isso, avisa, não precisa citar, mas coloca um asterisco e uma observação que foi utilizado o chat para reorganizar as ideias nesse aspecto. Esse é o correto. Ok, obrigada, professora. É isso, imagina. Então, gente, é isso. Qualquer coisa vocês também podem nos escrever. Fica o canal do Pesa, pesa.cb. Aí, ali vocês têm os vídeos disponíveis. É isso, Bia. Temos o Instagram também, que vocês podem, né, acompanhar. Às vezes a gente também divulga oficinas e coisas por lá. Então, acompanhem, que é sempre uma oportunidade. Exatamente. Pergunta, como eu faço para registrar a presença? A presença fica registrada automaticamente no Teams. Eu vi que alguém comentou aqui, Eliane, que não recebeu o e-mail. O que que tem acontecido, gente? Eu até vou. Não, eu vou deixar gravando, sim. Alguns e-mails têm voltado, inclusive alguns a gente consegue identificar como erro de digitação. Outros, não sei se é pela proximidade das letras no teclado, às vezes usa o celular, às vezes a gente manda para todos os inscritos do dia. Só que alguns e-mails estão voltando. Então, cuidem bem quando vocês forem registrar o e-mail para ver se está bem corretamente
a escrita do e-mail. E quem não recebeu o link, mas chegou e participou do tempo, 75% do tempo, vai receber o certificado, sim. E se tiver algum outro caso, como o da Eliane, só coloca aqui o nome, o curso e o e-mail que a gente inclui lá na lista dos inscritos e para liberação do certificado. Então, Júlia, mesma coisa. Coloca aí teu nome, curso, e-mail que a gente vai ver. Ah, gente, tem alguns que usam o e-mail institucional com @a.cb.com. Não é .cb.com, é .ucb.br. Então, alguns retornam mesmo, tá? Então é isso. Seguimos conversando, sigam lá. É, quando vocês forem, entrem nas nossas redes sociais para verem as próximas oficinas, as próximas atividades, eventos. Se tiverem sugestões de outros temas que a gente possa trabalhar, se for da nossa alçada e competência, faremos com todo o prazer. E se alguém de vocês conhece alguma ferramenta interessante, vocês também podem nos inscrever. Ah, professora, eu posso ajudar e em alguma oficina ajudar vocês a apresentar, fazer uma oficina sobre, não sei, sobre alguma ferramenta dessas. Escreve para nós que será um prazer mediar isso, porque a gente pode ensinar, mas a gente também aprende com vocês. Tá bom? Um abraço, gente, uma boa noite, um bom descanso e espero que vocês aproveitem o resultado e aí os conteúdos dessa oficina, tá bom? Um abraço, até uma próxima. Tchau, tchau, gente.